milagre, coisas do futebol, acontecem. Eu não vou crucificar o Jair Ventura porque ele adotou uma postura mais ofensiva. Se tinha um jogo para adotar essa postura mais ofensiva, era o de ontem. E ele fez certo. Acabou que não aconteceu, mas o Botafogo merecia um resultado melhor ontem. Eu também acho assim, o ponto é que, além de... Ele tinha duas conjunções, né? Então, uma combinação de coisas. Os desfalques dos cabeças de área, porque mesmo o Lindoso que jogou estava machucado até sábado, era dúvida até sábado. O Matheus Fernandes, o Ayrton, ele podia fazer o quê? Colocar o Fernandes. Ou o Dudu Cearense. O Dudu Cearense está sem condição física para 90 minutos, por isso ele preferiu deixar o Dudu Cearense fora. Ele não chegou a entrar em momento algum. Isso é importante de ter na cabeça. E segundo, era o jogo contra o Lanterna, que era a oportunidade de ter uma experiência para um jogo em que você precise ser mais ofensivo. Não funcionou também para... Não tomou o gol do Joel, o primeiro gol, por causa do sistema tático. Não foi por causa disso. 5 minutos de jogo. Agora, eu diria que não é só o que é o futebol, é o que é o Campeonato Brasileiro. Porque o Campeonato Brasileiro, de todos os defeitos que a gente fala há 30 anos, ele tem um mérito absurdo que é esse equilíbrio, que é a imprevisibilidade. Você vai jogar o time que vai entrar na zona Libertadores, que pode se colocar na briga na parte de cima da tabela e perde para o Lanterna de uma maneira, porque o Avaí teve mérito. Agora, isso não acontece só no Campeonato Brasileiro, né? Mas acontece mais. Isso acontece no futebol. Por exemplo, o Tolima já eliminou o Corinthians na Libertadores, o Once Caldas já foi campeão da Libertadores. No Campeonato Inglês a gente vê, às vezes, o Manchester United perdendo, o Chelsea elimina o Flamengo. No Campeonato Brasileiro acontece mais, mas não é uma coisa que se restringe ao Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que é um mérito do brasileiro. Por isso que eu falei o futebol, porque o futebol, de vez em quando, prega essas peças aí na gente. Mas eu acho que isso acontece mais no Campeonato Brasileiro. Mas do jeito que você falou, PVC, parece que é só no Campeonato Brasileiro. E não é. Isso acontece no futebol. Né? Novo Hamburgo no Campeonato Gaúcho. Eu posso dar um detalhe aqui? Ontem tinha um conterrâneo do Neuer em campo, né? Que vocês não estão... A gente está só falando do Botafogo. O Douglas. O alemãozinho ontem, que estava há um ano e meio sem jogar bola, terceiro jogo dele na temporada 2017, o alemãozinho ontem encarnou o Neuer. O Douglas. Impressionante. Pegou muito. O cara fez defesa de todos os jeitos, João. É impressionante as defesas que ele fez. Lógico, o Botafogo vacilou no início. Eu até concordo com essa questão, que a saída do Montijo desarticulou o time completamente no momento em que estava ali para onde eu vou, e o Jair colocou a maneira que ele achava melhor de jogar. Mas o Douglas acabou com o jogo. Fez defesas incríveis em todos os momentos da partida, tanto no primeiro tempo, no meio do primeiro tempo, no início do segundo tempo, no final do segundo tempo, garantiu com toca para lá, toca para cá. Ele ia em todas as bolas e pegava todas. Ou seja, do outro lado, ontem tinha um cara que estava afim de segurar o jogo, de não deixar a bola entrar. E o Botafogo, em 10, 12, 15 minutos, perdeu o jogo. Bem o serviço dele. Lógico. Fala aí, não, João, depois a gente discute mais na frente, mas só um pequeno teaser aqui. O que acontece com o Montijo, hein? Pois é, que coisa, hein? São 4, 5 lesões em pouco tempo. Né? É muita lesão. Tudo bem, ele vem de um outro futebol, de um outro ritmo e tal, mas muitos jogadores também vêm de outros países, de outros centros aí, que não os europeus, e não sofrem o que o Montijo está sofrendo. Acho que mais adiante a gente pode discutir isso, porque é um jogador tão importante e mais uma vez aí... E a mesma panturrilha, né? A mesma lesão muscular. Daqui a pouco o Fábio Azevedo vem lá do Newton Santos, ele acompanha o treinamento do Botafogo hoje, e aí nós vamos falar desse assunto realmente porque já está ficando constrangedor, né? Principalmente para o atleta, que fica numa situação difícil, é um grande profissional, e também para o clube que fez o investimento. Daqui a pouquinho o assunto Montijo aqui no nosso Expediente Futebol. Alô, Chita Verde, tudo bem, Chita Verde? Ô, grande Chita Verde, está animado, né? Porque o Palmeiras está subindo no Brasileiro, então ele fala, eu percebo quando ele está animado pelo meu ponto eletrônico. Quando o ponto eletrônico treme, é porque o Chita Verde está animado. E ele me dá o recado, chame o Flávio Vinick lá no Ninho do Urubu. Então vamos para lá, porque amanhã tem no Fox Sports Flamengo e Santos, que jogaço na Ilha do Urubu, Copa do Brasil. E como está o Flamengo para esse jogão? Seja bem-vindo, Flávio Vinick. Obrigado, João Guilherme. Boa noite para você, boa noite a todos. Acompanhei agora o restinho do treinamento, o último treino do Flamengo para esse jogo contra o Santos, partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, amanhã lá na Ilha do Urubu. Quando a imprensa foi autorizada a entrar, a gente pegou os 10 minutos finais dessa atividade. É difícil ter uma ideia, pelo que a gente viu aqui, do time que vai ser escalado, mas a gente sabe que o Flamengo terá mudanças na equipe em relação ao time que enfrentou o Bahia no último
último domingo pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque os 3 jogadores contratados recentemente, né, o Rodolfo e o Everton Ribeiro, que já estreou como titulares na última partida, o Giovânio, que ainda nem começou jogando, esses 3 não foram inscritos na Copa do Brasil dentro do prazo para participarem da competição. Então essas novidades não podem atuar contra o Santos, não podem disputar a Copa do Brasil. A boa notícia é que o técnico Zé Ricardo vai ter a volta da dupla de zaga titular, se é que realmente depois com essa chegada do Rodolfo, ele mantém essa dupla de zaga titular, mas era que vinha atuando, foi a que enfrentou a Chapecoense na última quinta-feira. O Hever, nesse jogo contra a Chapecoense, sofreu uma pancada na coxa, por isso não enfrentou o Bahia, está recuperado, treinou normalmente, vai para o jogo. O Juan cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo contra o Bahia, está liberado também, fica à disposição do Zé Ricardo, provavelmente eles formam a dupla de zaga que começa jogando contra o Santos. Então a tendência é que o Zé Ricardo coloque no campo o mesmo time que goleou a Chapecoense por 5-1 na última quinta-feira, talvez a melhor exibição do Flamengo na temporada, com o Thiago, Rodinei, Hever, o Juan e o Trauco, no meio de campo Márcio Araújo, William Arão e Diego, e no ataque Berrio, Guerreiro e Everton. Olha, falando no Guerreiro, como você diz, João, para tudo, hein? O Guerreiro daqui a pouquinho vai dar entrevista coletiva aqui no CT do Flamengo, no Ninho do Urubu. A gente vai mostrar ao vivo aqui no Expediente Futebol o peruano falando, grande craque do Flamengo. É difícil o Guerreiro dar entrevista coletiva, vir aqui falar com a imprensa. Então, essa é uma oportunidade bacana para a gente falar com o atacante do Flamengo. Está dentro, vai jogar amanhã, vive uma boa fase, foi muito bem no último jogo lá na Ilha do Urubu, fez 2 gols. O Diego também foi muito bem com 3 gols marcados naquela partida. E o estádio vem dando certo para o Flamengo, vem dando sorte. O Flamengo está jogando bem na Ilha do Urubu, por enquanto 2 jogos lá. Na abertura venceu a Ponte Preta por 2-0 e na outra partida bateu a Chapecoense por 5-1. A torcida marca a presença, vira aquele caldeirão rubro-negro e o Flamengo então está apostando na força dessa torcida, na força que o time vem apresentando na Ilha do Urubu para largar bem, para começar bem esse confronto com o Santos pela Copa do Brasil. A segunda partida é só dia 26 de julho, tem um intervalo grande quando o Flamengo joga em São Paulo essa segunda e decisiva partida valendo vaga na semifinal da competição. A competição é levada muito a sério aqui pro Flamengo, né? Porque é um atalho para Libertadores, como a gente costuma dizer, da Copa do Brasil, mas para o Flamengo isso é um atalho realmente, porque o time já está nas quartas de final, a gente pode projetar aí se tudo der certo para o Flamengo, mas 6 confrontos, 6 jogos para o Flamengo chegar a esse título, se tudo correr bem para o Flamengo e ele passando de fase. Tem que pensar primeiro no Santos, aí depois semifinal e final para garantir vaga na Libertadores do ano que vem. João, então daqui a pouquinho eu já vou me encaminhar lá para a sala de entrevista coletiva. Guerreiro vem aqui e vem falar com a gente. Ótimo, excelente. Paulo Guerreiro ao vivo daqui a pouco na entrevista coletiva. E daqui a pouquinho nós vamos falar também sobre um tema. O torcedor está reclamando muito do preço dos ingressos para os jogos na Ilha do Urubu. E nós vamos mostrar esses preços, né, que o Flamengo tem cobrado e fazendo um comparativo com alguns outros clubes do Brasil que têm os seus estádios para a gente chegar aqui a uma análise se realmente os preços estão muito acima ou não e fazendo esse comparativo interessante daqui a pouco. E já já também o Felipe Facincani ao vivo na concentração do Santos. Turma, e essa escalação para amanhã? Everton Ribeiro não pode jogar, Giovânio ainda nem estreou e também não poderia jogar, Rodolfo também não pode jogar. Em cima disso que você está falando, João, antes da gente entrar no jogo como um todo, é um absurdo que seja dessa forma o regulamento da Copa do Brasil. O Flamengo está começando a participar da Copa do Brasil agora e já terminou o prazo de inscrição. Uma competição que vai até outubro e que permite aos clubes, uma CBF, que permite aos clubes contratarem os jogadores no meio do ano. É um absurdo que você impeça esses jogadores contratados agora na janela de serem inscritos na competição. Tinha que inscrever em março, sei lá quando foi que terminou esse prazo. 24 de maio. Em maio? 24 de maio. Mas vem cá, por quê? 24 de abril. De abril? De abril. Por quê? Por que em abril terminou o prazo de inscrição se os times que vieram da Libertadores só estão entrando agora? E os outros mesmos que teriam vindo de outras fases, né, como o Cruzeiro, por exemplo, podem contratar jogadores agora. Sinceramente, contrata, faz um investimento no jogador, só pode usar no Campeonato Brasileiro, tá? Vem cá, por que não na Copa do Brasil? Não faz sentido. Então é algo que a CBF precisa rever já para a próxima temporada, porque não bate, não dá 2 mais 2 igual a 4.
Se você tem uma competição que vai até outubro, e os times que vieram da Libertadores estão estreando na competição agora, eles já estreiam sem poder fazer a lista atual dos jogadores. Na Libertadores, por exemplo, você pode fazer as mudanças até a semifinal e agora nas oitavas de final, você já pode mudar 48 horas antes da estreia. Imagina, o Flamengo nem sabia que ia jogar a Copa do Brasil, sabia que ia jogar a Copa do Brasil, mas lá no dia 24 de abril, ele não tinha noção dos jogadores que ia ter à disposição agora. Isso, você tem razão, mas me incomoda mais hoje a janela o ano inteiro aberta do que isso. Ok, então você muda, eu concordo. Porque assim, eu falo que você fazer. A gente está discutindo o Diego Souza no Palmeiras, o Corinthians pode contratar. Claro que assim, a janela está aberta para vender. E ela está aberta para comprar porque está aberta para vender. Você pode perder jogadores. Mas a questão é que nunca se discutiu isso aqui no Brasil. Agora, eu concordo com você. Por mim, abriu em janeiro, fechou, aí tem a janelinha no meio do ano, fechou. Você remontou o time no meio do caminho, tem um ônus. O ônus é que você não pode escrever. De qualquer maneira, mas todo mundo remonta, né? Todo mundo remonta. Mas veja só, olha, se a janela prejudica os times, tirando os grandes craques, nada mais justo que os times consigam inscrever jogadores assim que a janela estiver sendo aberta. Quer dizer, você tem um ônus, você falou, de perder os jogadores, mas você tem a possibilidade de fazer essa reposição também. Como a Libertadores permite. Ou não. Então, quer dizer, isso está errado. Eu considero que... Eu estou com você. Eu acho que está errado. Até porque, poxa, tem clube que vai investir muito para trazer reforços e só pode usar no Campeonato Brasileiro. No caso daqueles que estão disputando o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Mas é um ajuste, fica aí um sinal para a CBF no ano que vem mudar esse tipo de coisa. Só não pode usar na Copa do Brasil, que pode usar na Libertadores. Sim. E na Sul-Americana também. Então, eu acho que tem um pecado, sim. Mas hoje me incomoda mais essa janela aberta o tempo inteiro de uma maneira que você não mexe. Para mim, o profeta de 2017 é Fábio Carille, quando diz: entre perder um jogador, entre ganhar um reforço e não perder ninguém, eu prefiro não perder ninguém. Porque é o que monta a equipe. Claro. Quando a gente discute qualidade do futebol brasileiro, tem muito a ver com isso. A montagem de equipe, se você fecha, meu time é este aqui, tá bom, você pode vender. O Rogério falou uma coisa parecida semana passada com razão. Times que vencem são times que se mantêm. Ele tem toda a razão nisso. Agora, o Rogério tem razão. Se o Flamengo entrou na Copa do Brasil em maio, ele não pode ter um prazo encerrado em abril. Entrou em abril, não pode estar acabando. Mas se tem uma janela aberta que tira os craques, é preciso que essa janela também. Então tem que compensar, entendeu? Quando é que abre a janela? Primeiro mas não vai abrir de novo em agosto, nem para Libertadores. Então é isso que eu estou dizendo. Eu acho que esse período... Acho que pune o clube que investe. A reposição tem que ser feita, gente. Sabe por quê? Não faz sentido, porque assim, no Campeonato Brasileiro eu posso até setembro estar botando jogador para dentro. Por que pode no Campeonato Brasileiro? Por que não pode na Libertadores?